Oi, gente, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, um beijo grande, grande beijo para todo mundo, esperando que você aí esteja bem de saúde, esteja também respeitando as ordens governamentais de reclusão física. E vamos começar essa etapa diferente aí do nosso curso, do terceirão, por causa aí de todos esses problemas que o mundo está vivenciando e que o Brasil, infelizmente, também está vivendo. Gente, esse primeiro vídeo que eu estou disponibilizando para vocês, na verdade, ele é uma indicação de uma lista de exercícios que eu também estou passando para vocês via plural, uma vez que na semana passada a gente ainda teve aula física, a gente teve uma aula presencial sobre a reforma religiosa e o absolutismo, que é o que o material do terceirão ele pede para nós. Então assim, eu disponibilizei lá alguns exercícios. Não são exercícios em lista, na verdade é uma seleção que eu fiz do seu próprio material. Então na hora que você for ali pegar a lista dos exercícios propostos, você fica lá com o seu materialzão, o clássico terceirão, tanto a apostila 1 como a apostila 2, porque dentro desse material você tem vários exercícios, testes, questões dissertativas que a tarefa mínima ela não pede para você e que seria interessante você fazer para afirmar um pouquinho mais esses últimos assuntos, esses últimos conteúdos que a gente andou conversando nas últimas semanas. Então assim, na hora que você chegar e for ver lá aquela lista, a seleção de exercícios, eu queria que você prestasse, melhor dizendo, atenção em alguns pontos que eu acho que são os mais essenciais de toda essa matéria que a gente vem conversando nas últimas semanas. Então, só para a gente recapitular, só para a gente entender algumas ideiazinhas. Já há algumas semanas a gente vem conversando sobre a etapa final da Idade Média, a denominada Baixa Idade Média, que é um assunto que os vestibulares eles gostam bastante de pedir. Se você for ver, a FUVEST, a Unicamp, a Unesp, para você que vai prestar a PUC, eles gostam muito de conversar com você, eles gostam muito de solicitar justamente tudo que aconteceu dentro do período medieval, a partir de 1096, ali com o início daquele movimento militar religioso, as cruzadas, até o término do período da Idade Média, em 1453. Então assim, é legal a gente perceber, e os exercícios eles vão mostrar isso para você, como que a gente está tendo uma mudança do homem medieval para aquilo que depois seria considerado o homem moderno. Então só para a gente recapitular, né? Recorda que na Idade Média, talvez a grande característica da Europa Ocidental tenha sido o feudalismo. E dentro do feudalismo, você tinha lá uma Europa rural, uma Europa quase que totalmente agrícola. Por causa disso, uma sociedade estamental, onde esse homem medieval ele não tinha uma mobilidade social muito grande, então os ricos sempre seriam e os pobres iriam permanecer pobres, e dentro desse panorama social, de uma nobreza da terra, o senhor feudal e os camponeses, você ainda tem lá os membros da Igreja Católica. Igreja Católica que tinha ali uma dominação muito grande, não só na vida política, não só na vida social, mas principalmente, sobretudo, é a grande característica do poder católico naquele momento, que era um poder sobre a vida intelectual, era um poder sobre a vida cultural. As formas de se pensar da Europa Ocidental eram os caminhos que a igreja permitia que fossem traçados. Então, o mundo medieval ele era um mundo relativamente muito limitado. Ele tinha uma economia limitada ali naquela agricultura, ele tinha uma sociedade extremamente limitada, ele tinha um acesso do conhecimento também bastante complicado, gostei dessa palavra, bastante limitado, sobretudo porque toda uma vida cultural acontecia dentro dos mosteiros, toda uma vida cultural acontecia ali promovida pelos monges, que faziam ali as poucas cópias de livros, cópias manuscritas essas, dos poucos livros que circulavam na Idade Média, principalmente livros relacionados à religião. O grande livro que provavelmente circulava no período medieval europeu era a própria Bíblia. E além disso, a gente tem uma limitação política. Lembra que durante o feudalismo, os feudos, eles eram, na verdade, grandes, ou melhor, pequenas células políticas, onde o senhor feudal ele tinha todo um poder dentro dele. O senhor feudal era a lei, era a regra, era todo um pequeno universo dentro desses feudos. Daí, dentro desse cenário europeu ocidental, eu acho que a gente teve dois grandes momentos
que acabaram levando a essa ruptura do homem medieval para o homem moderno. O primeiro grande momento foi aquela grave crise europeia, a qual os europeus eles começaram a viver graças à Guerra dos 100 Anos, aquele conflito entre ingleses e franceses. Lembra que essa crise europeia, ela não foi uma crise em um ou outro campo, mas ela é uma crise generalizada, atingindo a agricultura, a demografia, atingindo as trocas monetárias que estavam muito fortes, sobretudo depois das cruzadas, e atingindo também a vida comercial, a vida mercantil da Europa. É interessante até a gente fazer um panorama, fazer uma aproximação com o que a gente está vivendo. Afinal de contas, a crise europeia teve talvez como grande característica a questão da peste negra, a peste bubônica, que acabou levando 1/3 da população europeia como um todo. E a partir daí, essa crise europeia, ela fez com que o europeu começasse a questionar uma série de dogmas, uma série de eficácias e eficiências daquele cenário medieval, principalmente do clero, já que para muitos europeus contemporâneos a essa crise, muita gente via todos esses problemas que a Europa estava vivendo como um castigo divino, como um resultado da ira de Deus. Então muita gente começa a questionar justamente se a Igreja Católica estava fazendo um serviço correto, um bom trabalho ao rezar pelas almas de todos os europeus naquele momento. Então já acaba promovendo um abalo naquele cenário medieval. Além disso, na busca de soluções para essa crise europeia, lembra que os europeus, em especial os ibéricos, os portugueses e os espanhóis, eles acabam se lançando numa grande aventura, num grande empreendimento, que são as grandes navegações. E nessas grandes navegações, o mundo físico europeu, que era ali também limitado entre Europa, norte da África e algumas regiões asiáticas, se descobre que o mundo ele é infinitamente maior do que se pensava ser. Ainda mais em 1492, quando a gente vai ter a chegada europeia na América. A partir daí, tudo vai mudar na Europa. Essa crise europeia, a solução dessa crise e a chegada do homem na América, isso acabou trazendo novos pensamentos, isso acabou trazendo novas visões de mundo para o europeu, isso acabou trazendo toda uma nova maneira de se pensar naquela Europa. Então, o homem comum europeu, ele começa a ter um pensamento que vai se separando das formas de pensar que a Igreja Católica ela tinha instituído. E a partir de então, a gente vai ter 3 grandes movimentos que vão cada vez mais romper com essa Europa medieval. Seriam eles o Renascimento artístico, a famosa valorização do ser humano, o humanismo, o antropocentrismo, o racionalismo, uma nova maneira de se fazer arte, uma nova maneira de se expressar através de quadros, pinturas, literatura que vai ganhar uma força muito grande. A literatura, ela durante o Renascimento artístico, ela vai acabar se transformando num canal para críticas e também para retratar o cenário de mudança entre o medieval e o moderno. Além do Renascimento, a gente vai ter um outro grande ponto e talvez uma das mudanças, uma das rupturas que mais abalos sísmicos provavelmente promoveu dentro do cenário europeu, que vai ser a reforma religiosa. Ali, Lutero, Calvino, o Henrique VIII promovendo o seu anglicanismo, Lutero e Calvino, que tinha ali um sentido mais religioso na sua reforma, né? O Lutero com a questão de que apenas a fé salvava e não com as concepções da Igreja Católica, sobretudo da compra do perdão divino, a venda da indulgência. O Lutero ele vem romper com essa ideia. O Calvino, que vem também com uma proposta um pouco mais complicada, que é a proposta da predestinação. E o Henrique VIII, que vem a romper com a Igreja Católica por uma questão política de sucessão de trono, mas que também não deixa de ser uma demonstração de poder dele, Henrique VIII, justamente para os outros reis europeus. A partir desse renascimento, essas novas formas de pensar, que leva uma crítica intelectual à Igreja Católica, ocasionando a reforma religiosa, e que vai levar então a essa atitude do Henrique VIII, de separação da igreja, isso acaba também tendo como consequência a terceira grande mudança dentro da Europa medieval, que é o absolutismo, aquela concepção de reis extremamente poderosos, reis
que teriam nas suas mãos cada vez mais poderes, não só o poder político, não só o poder social, mas o poder econômico, o poder de interferir na economia de determinadas nações, que é a ideia do mercantilismo, que vai ser amplamente utilizado na hora que Portugal chegar no Brasil. Portugal chega no Brasil a fim de explorar o território brasileiro nos moldes mercantilistas, ou seja, através dos mandos dos reis de Portugal, e também a ideia, no caso da Inglaterra, do poder religioso. Mais ou menos, isso é o que a gente andou conversando nas últimas semanas. Você vai ver que tudo que eu comentei com você aqui agora, isso vai aparecer em todos os exercícios que eu selecionei para você lá na sua listinha. Eu peguei exercícios da Baixa Idade Média, do Renascimento, da Reforma e do Absolutismo. Creio eu que poucas pessoas devem ter feito a tarefa mínima e a tarefa complementar, então eu vou deixar a mínima e a complementar do absolutismo para você fazer. Qualquer coisa, é só você dar um toque, só você dar um retorno. Gente, dentro em breve espero estar reencontrando-os de uma maneira mais física, de uma maneira presencial, mas por hoje esse vídeo era só isso. Um beijo grande, grande beijo, bons estudos, não perca o seu foco, não perca o seu ânimo, esse momento vai passar, os vestibulares vão chegar e eu tenho certeza que você vai conseguir a sua vaga na tão sonhada faculdade a qual você deseja. É só você seguir o que eu e todos os outros professores vamos indicar para você nessas próximas semanas, nesses próximos dias. Beijo para você!